Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. E hoje nós partiremos para curiosidades bíblicas, a pedido de um dos inscritos, David Diego de Oliveira. Então falaremos hoje sobre divórcio e repúdio. Então, vamos lá. Desde 2014 até 2017, a taxa de divórcio tem aumentado e muito. O IBGE, ele classifica a porcentagem de 7,5% a 20,9% de divórcio. A questão é, a Bíblia vai dizer o que a respeito disso? Então vamos para ela. Primeiramente, vamos começar do princípio. As palavras relacionadas com divórcio e repúdio, elas parecem ser idênticas, pois elas classificam as mesmas coisas. Mas dentro do sentido, as coisas mudam. A palavra relacionado com repúdio, ela traz o sentido de libertar, despedir. Já o divórcio, ele traz o sentido de separação, demissão. Ou seja, ambas estão relacionadas com o sentido de desligamento conjugal. Mas quando nós começamos a buscar os textos originais, nós vamos ver que fica bem diferente as coisas. Então, vamos dar uma olhada. A palavra repúdio, dentro do sentido hebraico, ela vem como shalah, trazendo aquele mesmo sentido. Já no grego, ela aparece como apoluo. O divórcio, ele aparece no hebraico como kiritute. Já no grego, ele aparece como apostasion. Mas ambas as palavras estão tendo esses sentidos. O repúdio dá o sentido de uma liberdade, já o divórcio dá o sentido de o desligamento de vínculo conjugal, ou o desligamento de vínculo entre alguma coisa. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 24, Moisés vai falar pela primeira vez a respeito do divórcio. Mas você vai ver que Jesus Cristo, ele vai falar lá em Mateus 19, que Moisés falou sim a respeito do divórcio. Ele vai dizer, Moisés lhes permitiu dar carta de repúdio ou liberdade para a mulher. Mas dentro desse sentido, você pode achar até um pouco estranho. Porque se Moisés deu carta de repúdio, então onde entra Deus nisso? Será que realmente foi Deus que permitiu Moisés fazer aquilo? Olhando dentro do sentido, você vai ver que Moisés, ele não escreveu porque ele quis tomar frente de Deus, mas ele escreveu porque ele percebeu a dureza do coração do ser humano. E dentro dessa dureza do coração do ser humano, ele, pela permissão de Deus, escreveu lá em Deuteronômio 24, dizendo que era para se dar carta de repúdio, ou seja, uma carta que identificava a liberdade da mulher para poder se casar de novo. Quando a gente entra na contextualização do Novo Testamento, você vai ver que os fariseus vêm e tentam discutir com Jesus. Eles entram num baita de aquele assunto polêmico, né, falando do divórcio. É lícito da carta de divórcio? A questão é, está sendo discutido duas escolas daquele período. A escola de Samai e a escola de Hillel. Essas duas escolas, elas deram referências ao divórcio e disseram para os homens que eles podiam dar carta de divórcio por qualquer coisa. Seja lá, se a mulher não agradasse o homem, se não fizesse as coisas direito, eles davam carta de divórcio. Só que o problema é que eles não pagavam o custo para a mulher sobreviver depois até que ela conseguisse se casar, entendeu? Porque eles tinham que pagar o dote para ela. Depois que eles pagavam o dote, aí ela poderia sair de sua casa, né? Aí era quando ela concretizava o repúdio. Aí o divórcio estava completo. Mas isso não estava sendo acontecido.
Aí é quando Jesus ele fala aquilo, ele fala que não fosse por fornicação ou infidelidade, não se daria a carta de repúdio para a mulher. Ou seja, Jesus não só protegeu as mulheres, porque as mulheres eram abandonadas e depois não conseguiam casar e nem conseguiam se manter naquela sociedade daquele tempo. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7, Paulo ele vai mencionar 4 grupos referentes ao casamento, mas apenas só 2 deles ele vai dar referência ao divórcio. Primeiro grupo, os casados. Paulo ele vai dizer simplesmente assim, para o marido e para a mulher: vós maridos, não se aparte de sua esposa, ou não abandone. Vós mulheres, não se aparte de seu marido, ou não abandone. E após isso, Paulo ele vai deixar bem claro, olha, ele vai deixar assim: e se separarem, não se casem mais. E fora isso, ele deixa ainda mais outro texto escrito no mesmo capítulo dizendo assim: e para aquele cônjuge a qual o seu cônjuge morreu, ela tem o direito de se casar, ou ele tem o direito de se casar. Segundo grupo, os novos convertidos casados. Paulo ele vai dar uma orientação e ele vai dizer assim: olha, você que se converteu e o seu cônjuge ele não quer viver com você, ele quer se apartar, ele quer ir embora, ele vai dar uma orientação: olha, converse, tente trazê-lo ao cristianismo para viver a mesma fé que você, mas se ele persiste, ou ela, etc., em querer se apartar, ele vai dizer assim: então aparte-se, não seja levado à servidão. E ele traz até um exemplo referente à circuncisão, que a circuncisão coloca a pessoa à servidão da lei. Então ele vai dizer assim: não seja levado à servidão daquilo que você acha que é obrigatório, que não é obrigatório. Paulo ele vai deixar bem claro que quando se converte a pessoa e o cônjuge não quer viver junto na mesma fé, ele não manda insistir para viver na servidão. Ele manda que aparte-se. Então é isso, pessoal. Aqui eu encerro esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, ative o sininho para nos ajudar e também nos acompanhe, beleza? Então até a próxima!